Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas farmacêuticos que estão participando da nossa quarta semana do farmacêutico, aqueles colegas que se juntam agora essa semana, que vêm participando do workshop da Farmurs, nossos colegas trabalhadores em municípios, em saúde pública, a todos os estudantes que se deslocaram de longe ou de Porto Alegre para estar participando dessa esperada discussão sobre atribuições clínicas. Obrigado por virem e estarem aqui conosco. Eu sou Maurício Schillernin, secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia, e dentro da programação da quarta semana do farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia apresenta agora a palestra O Farmacêutico e suas atribuições clínicas na atenção primária à saúde, muito além da logística, que será ministrada pelo palestrante Wellington Barros. Gostaríamos de agradecer a presença de todos os participantes nesta atividade, assim como quem nos assiste nesse momento pela internet. Agradecemos em especial a Comissão Assessora de Saúde Pública do Conselho Regional de Farmácia, que teve importante papel na organização dessa palestra. A área de saúde pública é tratada com muita seriedade pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, que desenvolve um trabalho contundente de inserção do farmacêutico nesse segmento. Desde 2013, através do termo de cooperação técnica firmado com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, desenvolveu-se um trabalho em conjunto que visa ampliar e qualificar a assistência farmacêutica no Estado. A partir desse grupo de trabalho, criou-se o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios na Assistência Farmacêutica, GETAM, que dialoga com a administração dos municípios em prol da valorização dos profissionais na saúde pública. Neste ano, o CRF e Farmurs realizam o segundo workshop de qualificação de assistência na saúde pública, com o objetivo de promover o desenvolvimento dos serviços farmacêuticos, através da capacitação dos farmacêuticos e gestores. A soma desses esforços, combinado com demais ações pontuais e estratégicas, promoveram mudanças entre 2012 e 2015, quando o número de cidades gaúchas com farmácias públicas registradas e regularizadas no Conselho aumentou em 45%, passando de 285 a 412 municípios, que agora contam com espaços especializados para aquisição, gestão e dispensação de medicamentos. No mesmo período avaliado, a soma de farmacêuticos registrados em farmácias de prefeituras teve um incremento de 122%, passando de 205 para 455 profissionais. Destaque também para o incremento de 52% no total de farmácias de prefeituras registradas no Conselho, que nos últimos 3 anos passaram de 317 a 481 estabelecimentos. Já chamado aqui em cima, o palestrante Wellington Barros. Wellington possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Pará, mestrado em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em educação científica e tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Como professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe, desenvolve atividades docentes no curso de graduação em farmácia, no programa de residência multiprofissional em saúde do adulto e do idoso e no programa de residência multiprofissional em saúde mental. É pesquisador vinculado ao programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da referida universidade. Exerce atualmente o cargo de coordenador de tecnologias sociais e ambientais na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Sergipe. Membro da Câmara Técnica de Saúde Mental da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, membro da Academia Nacional de Farmácia e da Associação Brasileira de Educação Farmacêutica, revisor de periódicos nacionais e internacionais, consultor ad hoc do Conselho Federal de Farmácia na área de farmácia clínica. Tudo isso é o currículo formal, tudo isso e muito mais, do nosso querido professor Wellington. Mas o que não diz aqui, nem no currículo Lattes do CNPq dele, é que o Wellington é um
entusiasta da profissão. Vocês vão ver que, acima de tudo, durante a academia, antes da formatura e depois da formatura, o Everton é especialmente um questionador. Wellington, desculpe. Wellington é um questionador. Eu falava com o Everton antes. Wellington é um questionador. Um questionador de como nós profissionais podemos evoluir e um questionador de como as legislações podem influenciar nessa nossa vida profissional. Tenham todos uma boa palestra e, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, Wellington, como eu dizia, eu gostaria de dar uma informação para todos vocês, que se vocês quiserem um atestado de comparecimento, basta que vocês passem até o horário do intervalo com a nossa equipe do Conselho e nós temos um termo preparado, tá? Então, muito obrigado e boa tarde a todos. Alô? Agora está funcionando. Boa tarde, gente. Obrigado pelas belas palavras aí do nosso amigo Maurício. Eu também tenho problema de esquecimento, Maurício. Eu tenho um grande problema de misturar os nomes. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos pela presença. Muito obrigado também ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul por ter me convidado. Não é a primeira vez que eu retorno ao Estado. Considero aqui um pedaço da minha casa. Estávamos comentando ali agora, né? Caminhei tanto aí por vários estados na minha carreira profissional, que eu tenho várias casas. O Rio Grande do Sul é uma casa que eu estimo bastante, estimo muito os farmacêuticos daqui desse estado, estimo muito a escola que me formou aqui como profissional, que me permitiu uma consolidação muito forte na minha formação acadêmica, o que veio fortalecer também a visão profissional, política que eu já vinha construindo. Eu espero, né, que eu traga alguns questionamentos para vocês aqui, que possam fazer com que os farmacêuticos e os futuros farmacêuticos reflitam sobre esse momento político que a profissão vive, e principalmente sobre os desafios profissionais que nós temos no sentido da reconstrução da profissão farmacêutica, ou alguns chamariam de reprofissionalização, e eu vou tentar trazer aqui um pouco da reflexão que a gente tem tido junto aos alunos, junto aos residentes, que temos um desafio grande na residência multiprofissional em Sergipe, em função do Estado não ter uma tradição de participação efetiva do farmacêutico no sistema de saúde, né? E de lá para cá, nos últimos 5 anos que eu cheguei em Sergipe, graças ao esforço de vários farmacêuticos, nós conseguimos começar a transformar o cenário. Então, para vocês terem uma ideia, na universidade onde eu trabalho, o nosso hospital universitário possuía apenas 2 farmacêuticos. 2 farmacêuticos no hospital. E 5 anos depois de muita luta, nós temos hoje 16 farmacêuticos, dos quais 14 exclusivamente para a área clínica. Quer dizer, principalmente, né, digamos assim, não vou dizer exclusivamente, mas principalmente para a área clínica. Então, são avanços que a gente tem percebido aos poucos e esperamos que Sergipe possa realmente ter uma intervenção significativa do farmacêutico para que ele seja reconhecido pela sociedade sergipana, como nós esperamos, de resto, no país inteiro, que os farmacêuticos eles mostrem a sua competência, o seu valor, né? Então, o tema de hoje, farmacêutico e suas atribuições clínicas na atenção primária à saúde, muito além da logística. Vocês vão ver que eu não vou falar absolutamente nada em logística, até porque seria chover no molhado. Temos farmacêuticos aqui que sabem mais do que eu sobre o ciclo logístico da assistência farmacêutica, e eu queria muito focar naquele pedaço das atribuições profissionais do farmacêutico que ele pode desempenhar na atenção básica, na atenção primária, e que tem a ver com a recente regulamentação que o Conselho Federal de Farmácia fez das atribuições clínicas do farmacêutico, tá? Então, meu e-mail
para aqueles que quiserem depois me escrever, pedir algum material. Já de antemão tem algumas coisas que eu vou falar aqui, eu tenho uma lista de referências que eu depois posso disponibilizar para o Conselho replicar para os colegas, que são as evidências do papel do farmacêutico no sistema de saúde, principalmente no nível da atenção primária. Tem pelo menos 2 trabalhos bem significativos, um da Federação Internacional dos Farmacêuticos e outro uma revisão sistemática da Cochrane, que mostra o papel do farmacêutico no sistema de saúde, principalmente com foco na atenção primária. Eu posso depois repassar para vocês. Vamos lá. Então, quando nós vamos abordar essas atribuições clínicas do farmacêutico na atenção básica, muito além da logística, penso que a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma análise crítica e consistente da conjuntura política e econômica do país. E vocês vão ver mais adiante por que a necessidade dessa análise de conjuntura. Posso adiantar que ela interfere diretamente num segmento importante de atuação do farmacêutico, que é, no caso da atenção básica, o sistema de saúde, o serviço público de saúde, mas também ela tem um impacto no setor privado, principalmente no momento em que a gente almeja e percebe movimentações do setor privado no sentido de incorporar, seja no nível da média de alta complexidade, as atividades do farmacêutico clínico, mas também a incorporação da possibilidade de serviços farmacêuticos pelo varejo farmacêutico. Essa é uma perspectiva que nós vemos e que é uma perspectiva conjuntural que temos que estar de olho para aproveitar as possibilidades que essa perspectiva nos joga, mas também essa perspectiva tem a ver com os obstáculos ou os riscos que o próprio cenário farmacêutico desenha para um país periférico como o nosso, né? Então, nessa análise de conjuntura, eu queria destacar a primeira palavra, que é a palavra que todos ouvem, né? Que é a palavra crise. Então, nós vivemos aí pelo menos uma década de crise econômica no mundo e mais recentemente, nos últimos 2 anos, basicamente, uma crise econômica e agora uma crise política no país e que tem seus reflexos no nosso dia a dia, nosso trabalho, na nossa área de atuação. Então, a palavra crise, ela está na moda e ela traz alguns impactos importantes. Vivemos uma crise econômica. Essa crise econômica mundial vem acompanhada por uma outra característica, que é a concentração de capital, como nunca antes nós tínhamos visto na história da humanidade a incidência da concentração de capital no mundo. Então, se você associa a crise econômica e a concentração do capital, tem algumas consequências que nós vamos ter para os estados nacionais, para os sistemas, para as políticas públicas, de uma forma geral, dos estados nacionais, e, no caso específico, para as políticas de saúde. Uma consequência que a gente já percebe é o questionamento do modelo de estado de bem-estar social. Então, hoje, no mundo inteiro, desmonta-se o modelo do estado de bem-estar social, ou melhor dizendo, ele começou a ser desmontado na década de 80, e é interessante que a gente faça uma leitura que poucos autores fazem, é que no momento em que se estava iniciando o desmonte, o questionamento e desmonte do estado do bem-estar social, aquele estado que tem modelo de proteção social, de seguridade, que garante alguns direitos considerados direitos sociais da cidadania, né? Nesse momento, que era final da década de 80, no Brasil, nós aprovamos uma Constituição que era referendada, inspirada num estado de bem-estar social. Então, parece que o Brasil, naquele momento histórico, caminhava na contramão da conjuntura internacional dos anos 80. Então, nos anos 80, você tinha reformas dos estados nacionais, principalmente na Europa, com redução
de determinados direitos sociais, com redução da participação do Estado na promoção de determinadas políticas de proteção e de seguridade social, e, enquanto isso, nós aprovávamos a Constituição Cidadã, que tentava garantir esses direitos. E hoje, quando nós percebemos novamente um questionamento desse modelo do Estado de bem-estar social, é um questionamento que eu queria dizer na sociedade brasileira ou em alguns países periféricos que resolveram, no final dos anos 80, adotar políticas de seguridade. Então, o questionamento que nós vemos hoje na sociedade brasileira sobre a participação do Estado e, consequentemente, a participação com aportes de recursos financeiros que a sociedade vai ter para bancar um estado de bem-estar social, a sociedade brasileira hoje questiona isso e coloca em xeque políticas de saúde que foram pensadas e que foram estruturadas em cima desse modelo de estado de bem-estar social. Essa é uma característica conjuntural. Questiona-se o modelo de Estado, no caso do Estado brasileiro. Ontem conversávamos, eu e Everton, questiona-se, inclusive, a pactuação entre as entidades que fazem parte da União. Nós temos um modelo, um pacto federativo, por exemplo, no qual você tem leis que têm validade em todo o território nacional, por exemplo, no âmbito da legislação sanitária, e isso, muitas vezes, entra em choque com a própria realidade, com a diversidade, com as desigualdades que nós temos no país. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa legislação sanitária e a lei mais recente que estabelece as atribuições do farmacêutico nas farmácias, a 13.021, ela estabelece lá claramente que você tem que ter farmacêutico em todos os estabelecimentos, farmacêuticos do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Essa é uma lei que ela não pode ser implantada de fato na prática, porque você vai ter lugares nesse país em que você não vai ter farmacêutico, mas você tem estabelecimento farmacêutico. E essa não é uma característica ou uma realidade só do Brasil. Conversávamos ontem. Os países com grandes dimensões, com dimensões continentais, inclusive países de primeiro mundo, têm dificuldade para fazer a distribuição dos recursos humanos em saúde em todo o território. Até hoje, pleno século XXI, você tem regiões dos Estados Unidos em que você não encontra médicos, que você não encontra enfermeiros, que você não encontra farmacêuticos. A força de trabalho dos profissionais especializados, ela tem uma distribuição desigual em países que têm dimensões continentais e ela tende a se concentrar em regiões mais desenvolvidas. Então, muito provavelmente, você vai ter lugares do Brasil, Bujaru, Moju, lá no interior, na Brenha do Marajó, não vai ter farmacêutico. Não vai ter farmacêutico, não vai atrair um jovem farmacêutico para essas regiões. Como até mesmo em alguns estados onde você tem alta densidade e oferta de força de trabalho, você não terá farmacêuticos. Exemplo, o estado de São Paulo, que é o estado com a maior concentração de força de trabalho de farmacêuticos. Você tem pequenos municípios em São Paulo que não têm farmacêuticos. Por quê? Apesar de haver uma massa de farmacêuticos sem postos de trabalho em São Paulo, você tem alguns farmacêuticos que preferem migrar de região do que se distribuir em todo o território do estado de São Paulo. Então, as condições materiais de trabalho e de subsistência, de condições de trabalho, de remuneração de subsistência, elas são um fator que atrai ou que repele o profissional na hora que ele vai escolher o local onde ele vai trabalhar. E isso é muito significativo e pode ser influenciado ou atenuado pela ação do Estado. Mas mesmo a ação do Estado não consegue provocar uma distribuição no sentido de garantir a presença dos farmacêuticos em todos os lugares. Então, o que é que acontece? Algumas legislações, como a nossa, que é de âmbito nacional, se nós tivéssemos, talvez, no país, um outro tipo de pactuação que permitisse você adequar
legislações de caráter regional, você conseguiria criar leis mais factíveis de serem colocadas em prática. Eu não estou aqui dizendo que tem que ter estabelecimento sem farmacêutico. Eu estou dizendo o seguinte, é que num mundo ou num país com dimensões continentais, nós temos que ter flexibilidade no sentido de pensar em soluções criativas que garantam assistência mínima, técnica e profissional em decorrência das diversidades que tem em cada região. Como, por exemplo, o atendimento remoto, que é uma possibilidade, desde que as coisas funcionem para valer, não que seja uma justificativa para não ter a presença do profissional farmacêutico, né? Então, há um questionamento do modelo de Estado e, consequentemente, se eu questiono esse Estado, um Estado que a sociedade diz que é um Estado muito grande, muito burocrata, um Estado cartorial, um Estado que é inchado e, consequentemente, um Estado que é mal gerido, eu também passo a questionar as políticas que esse Estado propõe ou que esse Estado operacionaliza. Então, nós temos hoje a maior parte das políticas de Estado no país sendo questionadas pela sociedade. E isso vai trazer consequências, penso, de médio e longo prazo para a sociedade. Em parte, porque recrudesce a visão de um modelo de Estado reduzido. Então, todo esse questionamento do modelo de Estado atual e o questionamento das políticas públicas faz com que retorne o discurso da necessidade de um enxugamento do Estado, com base na pretensa eficiência desse Estado, e esse enxugamento significa redução de um Estado que a sociedade avalia aparentemente como um Estado inoperante, ineficaz, e, paralelo a isso, um Estado que está quebrado. Então, os estados, os municípios, a União está quebrada, né? Já que o Estado não fabrica, não cria recursos, ele apenas age redistribuindo a riqueza e os recursos que a sociedade disponibiliza. Na medida em que a sociedade não está disposta mais a disponibilizar ou a repartir esses recursos, o Estado quebra, literalmente. Então, nós temos com um Estado brasileiro em vias da incapacidade desse Estado honrar a cobertura dos gastos que ele tem diariamente para manter algumas dessas políticas públicas que nós estabelecemos a partir da Constituição Cidadã de 88. Por exemplo, nós estamos à beira do colapso da Previdência e do Sistema Único de Saúde. Nós temos uma perspectiva, se o Estado brasileiro não pensar, e a sociedade não pensar como que vai resolver essa tendência de insolvência do Estado, nós temos uma perspectiva tenebrosa da possibilidade de paralisação de várias das ações, né, do Sistema Único de Saúde no país e da Previdência. O Estado de vocês, recentemente, experimentou e está experimentando o que significa um Estado com incapacidade de gerenciar e financiar as suas políticas, né, e as suas ações. Então, essa conjuntura leva a uma crise no financiamento, e aí eu coloquei do financiamento do sistema de saúde, porque não é só do sistema de saúde brasileiro, não é só do sistema público de saúde, mas a saúde suplementar também está em crise, uma crise de financiamento. Vide aí a Unimed paulistana que faliu. E aí vamos lembrar que hoje o principal problema digamos, de subsistência dos planos de saúde no Brasil chama-se judicialização. A judicialização não é mais um problema exclusivo do setor público da saúde. Ele já vem há pelo menos 2 décadas dilapidando a eficácia e o financiamento do sistema público de saúde. Hoje ele é um problema sério para os planos privados, ou seja, para a saúde suplementar. As pessoas comentam que
um dos principais motivos da falência da Unimed paulistana exatamente foi o volume de ações judiciais, principalmente obrigando a Unimed paulistana a bancar tratamentos de alta complexidade, tratamentos oncológicos, né? Então, há uma crise do financiamento no Brasil, dos sistemas, tanto o público quanto o privado, mas também essa crise ela é observada no mundo inteiro. Os grandes sistemas de saúde, aqueles sistemas de saúde que são vistos como referência, como o sistema inglês, sistema canadense, o próprio sistema espanhol, principalmente a Organização do Sistema de Saúde da Catalunha, estão todos em crise e, no momento atual, se rediscutindo, por exemplo, uma percentual de copagamento da sociedade para os serviços de saúde. O New England, nos últimos 8 meses, lançou uma sequência de artigos que falam exatamente sobre o desafio do sistema de saúde canadense, inglês, americano, de garantir acesso para a sociedade. Então, são sistemas de saúde que estão em crise. E vale lembrar que o nosso sistema de saúde, de forma cíclica, sofre influência desses sistemas, né? Porque o nosso sistema inicial foi inspirado no modelo inglês, no modelo beveridiano, depois passou por uma influência do modelo de reforma sanitária italiano, já na década de 90 se inspirou muito no modelo canadense, e mais recentemente várias unidades da federação têm chamado aí os consultores da Catalunha para dizer como é que o sistema funciona, no momento em que o sistema de saúde catalão faliu, por conta da crise econômica na Espanha, né? Então, é curioso. Então, temos uma crise de financiamento. Essa crise de financiamento ela vai refletir diretamente na garantia do acesso, na cobertura e na qualidade dos serviços que nós vamos dispor para a cidadania. Agora, uma outra palavra também, como eu tinha falado para vocês, crise econômica, crise política. A crise econômica ela vem acompanhada de crise política, então os países emergentes aí todos estão mergulhados em crises políticas, mas nós temos também, como eu tinha comentado, a concentração de capital. E essa concentração de capital, ela acaba se transformando, ou sendo um dos principais condicionantes ou determinantes, seria até melhor falar em determinantes de saúde, que aprofundam desigualdades, e no caso brasileiro, além das desigualdades, uma palavra chamada iniquidade de saúde. Então, nós vivemos no país com esse aprofundamento das desigualdades, e esse aprofundamento das desigualdades tem a ver com a concentração de capital. Só que, se a gente traz isso para o setor saúde, essa concentração de capital se reflete nessas duas coisas aqui, pessoal. Influência cada vez maior dos interesses do complexo médico-industrial. O complexo médico-industrial interfere muito fortemente na desregulamentação dos serviços das políticas de saúde. Essa desregulamentação no sentido de vender a ideia para os governos e para a sociedade que deve ser o próprio mercado quem vai, digamos, gerir e resolver o problema da oferta e da demanda de serviços. Então, esse é um aspecto da influência política, financeira e ideológica do complexo médico-industrial, como também esse complexo médico-industrial contribui para um fenômeno crescente da medicalização social, tanto nas sociedades de mercado desenvolvidas, dos países centrais, como na sociedade de mercado de países emergentes ou periféricos, como o Brasil. Então, há uma pressão muito grande para consumo de saúde, e isso vai refletir na judicialização. E nós vamos ver que tem uma outra estratégia também, que é uma outra forma de medicalização social, que nós vamos chamar, os autores chamam de higiomania. Então, por um lado, você influencia o sistema de saúde, os operadores do governo, as agências reguladoras, os profissionais, mas, por outro, também, o complexo médico-industrial aprendeu que ele pode
influenciar com mais efetividade os consumidores, as pessoas que consomem saúde, e aí a principal estratégia é desregulamentar várias coisas, que, por exemplo, deixam de ser medicamentos e passam a ser um outro produto que não é medicamento, mas que o complexo vende na cabeça das pessoas como um produto com propriedades terapêuticas. Então, você vê aí vários alimentos e outras coisas que, por não terem a característica sanitária de medicamentos, eles estão livres de qualquer regulamentação. Então, isso aí também é uma estratégia do complexo médico-industrial, da mesma forma que a estratégia também eles bancarem advogados, né, e terem assessoria para as associações de consumidores, visando instruir essas associações de consumidores a entrar na justiça contra o Estado, no sentido do Estado garantir mais saúde? Não, garantir que esse Estado vai comprar mais produtos e serviços do complexo médico-industrial. Então, isso é consequência dessa concentração do capital, já que todo mundo aprendeu aqui na faculdade, o oligopólio, né, o negócio está tão concentrado que eles têm estratégias comuns de articulação e de pressão. Mas também, na última década, nós temos percebido concentração de capital no chamado canal farma, no varejo farmacêutico. Então, aquilo que a gente viu durante todos os anos, a partir da década de 50 até os anos 80, que era uma concentração no complexo médico-industrial, por exemplo, na indústria farmacêutica, a gente vê nos últimos 30 anos isso se espalhando, foi para o setor de diagnóstico, com a internacionalização, né, e a criação das grandes redes internacionais de laboratórios de análises clínicas, por exemplo, de rede de diagnóstico, e agora a gente vê lá na ponta, que é no setor de distribuição, no varejo farmacêutico, essa tendência à internacionalização, ou seja, grandes operadores, grandes redes de abrangência internacional que se posicionam estrategicamente nos países, e elas tendem a ditar, digamos, o caminho, né, que o varejo farmacêutico vai ter. Então, no Brasil, Rinaldo, que é uma pessoa que é ligada ao varejo farmacêutico, tem mais propriedade para dizer isso, mas nós percebemos nos últimos anos o quê? Aquisição, fusão de redes de farmácia, de propriedade, digamos, de característica nacional, com meio que tentando se proteger contra a entrada das grandes redes multinacionais e o impacto que elas vão trazer, né? Inclusive com capacidade de controlar preço dos produtos, né? Influenciar grandemente na questão da variação do preço desses produtos, com reflexo no acesso. Então, como eu falei para vocês, essa concentração de capital provoca a medicalização social, incrementa a medicalização, né, com várias estratégias, inclusive de surgimento de novos produtos aí que ninguém nem sabe para que serve. Essa semana mesmo encaminharam para a gente fazer uma avaliação lá em Sergipe. Já um médico queria saber se já estava disponível, porque leu que a Anvisa liberou agora a tal da droga da inteligência. Já ouviram falar? É um medicamento aí que foi liberado, acho que 1 ou 2 semanas atrás, pela Anvisa, e que é a panaceia nos Estados Unidos, que se você toma um medicamento, você fica mais inteligente. Eu vou ter que tomar esse negócio aí. Né? Vou ter que tomar. Estão falando de doping intelectual. Então, a gente não sabe que raios de medicamento é esse, né? Ou as estratégias de reengenharia de medicamentos, como fizeram com o Viagra. O Viagra era para disfunção erétil masculina e agora já tem uma utilidade para ele para disfunção sexual feminina. E assim vai. Então, você tem uma tendência à medicamentalização e, nos países periféricos, um fenômeno que eu chamo de contradição epidemiológica. O que é a contradição epidemiológica? Nós já temos lido em alguns livros de epidemiologia que o Brasil passa por um fenômeno de transição epidemiológica. Eu sou crítico desse discurso de que nós estamos passando por uma transição epidemiológica de acordo com o conceito original de transição epidemiológica. Porque na transição epidemiológica você tem
como se diz, uma passagem de uma predominância, uma prevalência alta de doenças infecciosas, né, infectoparasitárias, doenças muito relacionadas à condição de pobreza, para as doenças crônico-degenerativas. E dá essa impressão, muitas vezes, que está acontecendo isso com o Brasil. Quando nós olhamos os indicadores de saúde, não parece que está acontecendo isso. Na verdade, nós convivemos no país com uma contradição epidemiológica. Nós temos aumento da prevalência de doenças de países desenvolvidos, mas ainda uma prevalência significativa de doenças típicas de países subdesenvolvidos. Então, basta andar aí pelo país que você vai ver gente morrendo de leishmaniose, gente morrendo de malária lá na Amazônia. E inclusive, algumas dessas doenças, hoje, que antigamente eram confinadas às regiões menos desenvolvidas do país, você hoje tem regiões desenvolvidas que você tem prevalência de doenças do século XXI e de doenças do século XIX. Então, a gente tem aí a dengue, por exemplo, que é um exemplo típico de problema de saúde que não era para ser tão prevalente como ele é na nossa sociedade, mas ele reflete, no plano sanitário, a situação de desigualdade social que nós vivemos, inclusive nas grandes regiões metropolitanas no país. Então, é uma situação de contradição epidemiológica. E o sistema de saúde não está preparado para lidar com essa contradição epidemiológica. Nós temos que, os profissionais de saúde e o sistema de saúde tem que estar preparado para lidar com as doenças crônicas não transmissíveis e com a carga de doenças relacionadas à pobreza que nós não fomos capazes de solucionar, apesar dos grandes avanços que nós tivemos nas últimas décadas, né? Nós temos uma alta prevalência de doenças relacionadas à pobreza e à violência, que são doenças muito negligenciadas, e são tão negligenciadas que existem doenças que estão relacionadas à pobreza e nós achamos que não estão relacionadas à pobreza. Exemplo, os transtornos de saúde mental, como a depressão, que a maioria das pessoas, inclusive dos profissionais de saúde, acreditam que essas doenças são mais prevalentes entre as pessoas de uma melhor renda e desconhecem que os transtornos de saúde mental, eles são mais incidentes e mais prevalentes nas camadas mais baixas da população. São problemas de saúde que estão relacionados à pobreza. Nós também achamos que várias doenças crônicas degenerativas não estão relacionadas à pobreza, e estão. Tem uma tese de doutorado de um farmacêutico chamado Rafael Santana, que é orientador da professora Silvana Nair Leite, ele está para defender agora, que ele faz um levantamento nacional e ele mostra isso. Muitas das doenças que a gente geralmente associa com estratos ou camadas economicamente mais privilegiadas da sociedade, que estão relacionadas, na verdade, quando você vê os dados de prevalência e incidência, com as camadas que têm um nível de pobreza, né, grande. Temos ainda, como consequência dessa concentração de capital, problemas de acesso, de cobertura e os inevitáveis problemas de qualidade na provisão dos serviços. Os farmacêuticos, principalmente aqueles que atuam nos pequenos municípios, sabem do que eu estou falando, e das condições, muitas vezes, precárias com que você tem que trabalhar lá na unidade de saúde. Então, saiu agora uma pesquisa, recentemente, do próprio Ministério da Saúde, que mostra as principais causas de afastamento dos médicos que foram por mais médicos. Aí tem várias causas lá, e uma delas são as precárias condições de trabalho. Entenderam? Então, isso afeta a qualidade do serviço. Você vai trabalhar num posto de saúde que não tem, às vezes, água, que não tem esgoto, que não tem luz elétrica uma parte da semana, um posto de saúde que não tem segurança, que você está trabalhando ali, aí entra o bandido, né? Que o posto de saúde é ponto de tráfico de drogas. Então, você tem uma estrutura muito deficitária na ponta dos serviços de saúde, você tem defasagem tecnológica, e isso compromete, sem dúvida, a qualidade, porque muitas vezes o profissional tem que fazer aquilo que dá para ele fazer, não aquilo que ele deveria ou que ele gostaria de fazer. No caso nosso da farmácia, além da questão de
de recursos materiais de infraestrutura, tem o problema crônico dos recursos humanos. Por conta da lei da responsabilidade fiscal, a maioria dos municípios brasileiros já atingiu praticamente o teto, gasta muito recurso, muito dinheiro com recursos humanos, mas esses recursos humanos não estão bem dimensionados no sistema. Então, lá no estado onde eu moro, no município de São Cristóvão, tem 2 farmacêuticos, um município que tem quase 100 mil habitantes, e a Secretaria de Saúde tem não sei quantos assessores com cargo comissionado. Então, gasta o recurso em áreas que não era para gastar, e você fica com carência de recursos humanos em outras áreas. A crise do Estado brasileiro, a crise de financiamento e essa concentração de recursos, se não houver um arranjo, penso eu, no sentido de racionalizar a utilização desses recursos e pensar de forma muito serena e muito responsável o financiamento da saúde, coisas como a carreira de Estado para médico, por exemplo, esquece. Um Estado falido não pode criar carreira de Estado para médico, que dirá para outras profissões da saúde. Contratação de farmacêutico em todas as unidades do SUS, esquece. Lá em Aracaju estão fechando o NASF, por exemplo. Entendeu? E ainda mais tem uma outra coisa, porque o NASF contratou muito farmacêutico e os farmacêuticos não fazem o matriciamento. Alguns porque não querem, outros porque não estão preparados para fazer, porque não basta contratar, tem que dar capacitação, e outros porque não têm condições materiais para fazer o matriciamento. Então, nós temos um caso de uma colega lá do NASF, que foi visitar uma unidade de saúde, sequestraram, levaram ela para não sei para onde, para o mato, soltaram ela no mato, e ela ficou traumatizada.